Os irmãos que vão participar do debate conosco são o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele é ministro da Igreja Batista Boas Novas, mestre em escatologia, doutor em teologia sistemática. Paz e graça, pastor Gabriel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pastor Heber. Boa noite, pastor Jamierson. E boa noite vocês, irmãos, também, que estão nos assistindo aí. É um grande prazer estar aqui com vocês. Onde fica a Igreja Batista Boas Novas? Fica na Rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo. Pertinho do metrô Vila Prudente. E do monotrilho, né? É. Monotrilho de 2 estações, né? Fica fazendo bate e volta lá. Legal. Você andou nele? Já só... Não, é igual uma linha de metrô daquelas que ficam suspensas mesmo. Só um pouquinho mais alto. Beleza, muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado temos o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, escritor, jornalista, apologeta e sabe lá Deus mais o quê. Seja bem-vindo, pastor. Muito bem. Obrigado, Heber. Prazer estar conhecendo pessoalmente o pastor Gabriel. Uma alegria voltar ao Vejam Só sempre. Embora atrasei bastante hoje para chegar para a gravação, não estou 100%, né? É bem provável que eu vou incomodar os nossos telespectadores tossindo aqui, uma crise alérgica, mas já aproveito pedindo desculpa aos irmãos que estão em casa, a quem também cumprimento. Começar com o pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas. Irmão, como é que o senhor responde a pergunta tema? O paraíso fica no céu? Deus está nele? Então, pastor Heber, eu acho importante, antes de entrar nesse assunto, estabelecer uma base, né, principalmente para quem está nos assistindo, poder entender um pouco melhor por que chegamos nesse assunto, a relevância dele, a importância dele para o cristão. Então, nós temos que começar vendo o conceito da palavra hebraica Sheol. A palavra Sheol, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis 37, na Bíblia. E muitas Bíblias, elas traduzem como sepultura, ou algumas até como inferno. Só que nós precisamos ver a definição que a própria Bíblia dá para essa palavra. Então, por exemplo, lá em Gênesis 37, nesse momento que a primeira vez que essa palavra aparece, é o momento que Jacó recebe a túnica ensanguentada de seu filho José e supostamente, né, os seus filhos dizem que ele teria sido devorado por um animal, sobrou só a túnica, e aí ele fala assim, como eu gostaria de descer ao Sheol para me encontrar com meu filho. Então, pela própria lógica, a gente já consegue perceber que Sheol não é sepultura, porque naquele momento Jacó imaginava que não tinha sobrado o corpo de José para enterrar numa sepultura, tinha só a túnica. Então nós já entendemos que não é uma sepultura. E também, tanto o hebraico quanto o grego, existem outras palavras que significam sepultura ou sepulcro. No hebraico é keber ou keburá, e no grego é minema ou minemeion, para se referir a isso. E será que poderia ser inferno, então, o Sheol? Quando nós vemos mais à frente ali no livro de Jó, Jó fala assim, como eu gostaria de descer ao Sheol para me livrar do meu sofrimento. Então aí nós já vemos que Sheol não pode ser inferno, porque senão Jó não ia imaginar que ao ir para ele estaria se livrando do sofrimento. E também mais à frente, Salomão em Eclesiastes diz assim, pois o destino de todo homem, depois de viver a sua vida, é morrer e ir para o Sheol. Então, Sheol não pode ser inferno, porque todos vão para lá, salvos e não salvos, quando morrem, né? Aí, como a revelação do Antigo Testamento é incompleta, ficava difícil de entender. Mas quando Jesus vem ter essa revelação no Novo Testamento, lá em Lucas 16, versos 19 a 31, ele faz a passagem do rico e o Lázaro, conta essa história, que existe muita controvérsia se é um fato que Jesus usou de ilustração ou se é uma parábola. E ali ele explica que essa dimensão dos mortos, que é Sheol no Antigo Testamento e recebe o nome de Hades no grego do Novo Testamento, essa dimensão espiritual para onde todas as pessoas vão quando morrem, e lá é subdividido a parte dos salvos, a parte dos não salvos. Existe um abismo ali que simboliza uma separação definitiva e permanente entre esses dois grupos, né? Então ali Jesus já explica que existe esse lugar que ali o texto chama de seio de Abraão, para onde os salvos vão quando morrem. E no próprio Evangelho de Lucas, alguns capítulos à frente, lá em Lucas 23, Jesus fala o texto que você citou, dizendo que ainda hoje ele estaria com o ladrão que se arrependeu no paraíso. Então ele dá um novo nome para aquele lugar chamado seio de Abraão, de pai
paraíso. Né? Esse é o contexto do Antigo Testamento. Até aqui eu imagino que entre eu e o pastor Jamierson não haja muita divergência nesse ponto. O que vai haver divergência é após a ressurreição de Cristo. Essa realidade continuou desse jeito ou ela sofreu alguma alteração? Né? Então, no meu entendimento, eu vejo que ela permanece desse jeito, sendo o paraíso o lugar, ou a dimensão espiritual para onde os salvos vão quando morrem, e ali, em paz, em descanso, em alegria, aguardam a ressurreição. E o céu, o lugar que Paulo chama de terceiro céu, seria a própria morada de Deus, a sala do trono mesmo, onde está ali o trono de Deus, os 24 anciãos, os seres viventes, e eu entendo como dois lugares distintos. Muito obrigado, pastor. E professor. Pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, escritor, jornalista, apologeta, teólogo, professor de teologia. E o senhor? Heber, antes me permita mandar um abraço para a nossa igreja, né? Claro. Na abertura me distraí, não cumprimentei os membros da nossa igreja. Nem deu o endereço da igreja. Nem o endereço, né? Nós estamos em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, é a maior cidade do estado de São Paulo, né? Estamos na rua Mandaguari, número 97, no bairro do Bom Clima. Tem o site da igreja com artigos, matérias, tanto para você ler como para copiar, reproduzir, batistaetnos.org.br. Então, querendo conhecer melhor a igreja, por favor, visite a página, né? Eu fico feliz em estar aqui hoje com o pastor Gabriel, porque é a primeira vez que eu, no Vejam Só, vou abordar esse assunto do pós-morte com um não adventista. As duas ocasiões que estive aqui foi com membros da Igreja Adventista, que é um grupo religioso mortalista, né? Ou que creem no chamado sono da alma, né? Ou a inconsciência da alma após a cessação da vida do corpo. Então, acaba o debate ficando muito preso a essa questão. Quem morre vai para onde? Para o adventista, você não vai para lugar nenhum. Você vai, o seu corpo vai para a sepultura, a vida cessa de existir com a morte física, né? Então, nós estamos aqui com dois pensamentos iguais. Dois imortalistas. Imortalistas. Nós cremos na sobrevivência dessa entidade imaterial chamada de alma, espírito. Aí se divide entre dicotomistas e tricotomistas. Nós espero não entrarmos nesse mérito hoje, mas a essa entidade espiritual distinta do corpo, né? Então, na introdução do pastor Gabriel, ficou bastante claro isso, e é assim também que eu penso. E ele colocou um segundo momento para o paraíso, que é após a ressurreição de Jesus, né? Como destino, então, dos justos hoje. E eu diria que havia um terceiro, que há um terceiro, que é a eternidade última, né? Após o trono branco, após o julgamento de todas as coisas e que tudo estiver destinado à salvação eterna ou à perdição eterna, onde é que se dará a morada dos justos, né? Eu vou estar mais alinhado no diálogo hoje com toda a tradição cristã, de que o paraíso ou o destino atual após a ressurreição de Jesus, que é o principal da questão hoje, é no céu. É no céu porque Jesus disse isso, né? João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele apontou um lugar de morada para os justos na casa do pai. E se eu vou junto de Deus para essas moradas, essa morada não pode ser mais hoje o seio de Abraão, ou esse lugar de bem-aventurança que viam os justos do Antigo Testamento. Para mim, hoje, esse lugar não está mais habitado, não há mais a presença de justos nesse lugar. Hoje, os justos estão na presença de Deus. Uma referência bíblica, acho que muito clara em relação a isso, em relação a Estevão, quando estava sendo apedrejado.
Então, na medida que ele morria, ele ergueu os olhos ao céu, está lá no capítulo 7 de Atos, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, então ele passa a ter uma visão do mundo espiritual, não um céu físico, as nuvens, viu a glória de Deus. Nós vimos aí na reportagem o texto de Marcos 16, que fala de Jesus, que foi elevado até a destra de Deus. Então aqui corrobora com essa passagem de Marcos 16. Jesus está à destra de Deus, ele vê a glória de Deus, e ele diz, olha, recebe o meu Espírito. Então, eu acho que esse é um texto muito claro, é pós-ressurreição de Jesus, é um justo, é o primeiro mártir da história cristã, ele está morrendo, ele morre, né? E ele entrega o seu Espírito vai ao encontro do Senhor Jesus, que fica em pé para recebê-lo. E isso no céu, onde está Deus, né? Então, eu vou nessa linha, que é o pensamento da tradição cristã, né? E há bastante textos bíblicos nesse sentido. Afinal de contas, o paraíso fica no céu, né? O nosso querido professor Gabriel, ele diz que não. Ele provou que não era no céu mesmo, no passado, antes da morte de Jesus, o lugar ficava no seio de Abraão, na melhor das hipóteses. Mas ele sustenta que após a morte de Jesus, o lugar continua lá. Pastor Gabriel, lá em Efésios, Paulo não fala que Jesus levou cativo o cativeiro quando desceu às regiões inferiores da terra? Não quer dizer que ele foi lá, pegou os salvos e levou para o céu? Muito bom. Esse texto aí, Efésios 4:8, né, e é praticamente só em cima desse texto. Esse texto é o principal, que dependendo da forma como for interpretado, principalmente lendo esse versículo isoladamente, pode sugerir essa ideia, né? E isso foi uma das motivações do porquê no capítulo 6 do Manual Prático de Escatologia eu quis abordar todos esses assuntos relacionados ao que ocorre após a morte, a tanatologia, o escatologia individual. Então eu falo sobre o Sheol, o Hades, o Guiena, que é o lago de fogo, o Tártaro, também conhecido como a prisão dos anjos, né? E aí eu quero aproveitar até a oportunidade, esse aqui eu quero dar de presente para o pastor Gemierson, né? Já fica aqui. Obrigado, e eu deixei mais um com a Eliana também para ser sorteado aqui para o pessoal que assiste. E você que está nos assistindo, tiver curiosidade desse assunto, capítulo 6 do Manual Prático de Escatologia, eu adentro bem nessas questões, né, do pós-morte. Então, Heber, justamente essa questão do Efésios 4:8, né, antes de responder isso, só queria fazer uma observaçãozinha em cima do primeiro comentário do pastor Jamierson. Claro, fica à vontade. A questão de João 14, eu concordo que Jesus fala que vai preparar moradas lá. Mas ele não diz que quando a pessoa morre, ela já vai direto habitar nessa morada. Ele diz que quando ele voltar, ele vai buscar os seus santos e aí levá-los para habitar nessa morada. Então ele se refere ao arrebatamento. Ela será usada num futuro escatológico. Essa morada, o salvo não desfruta dela hoje, né? E a questão de Atos 7, ela é bastante paralela à própria citação de Jesus na cruz, quando ele fala para Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. É bastante similar. Mas, sendo eu tricotomista, né, e o pastor Jamierson também, eu entendo que alma e espírito são partes diferentes do ser humano. Então ali, por que Estevão fala que entrega o espírito e Jesus também fala que entrega o espírito? Porque ali eu entendo o espírito como um fôlego de vida. Aí quando nós voltamos lá em Eclesiastes 12:7, que fala todo espírito volta para Deus, que foi quem o deu, né? Deus é a fonte de toda a vida, e toda essa vida que existe aqui na terra, quando a pessoa morre, esse fôlego de vida volta para Deus, que é a fonte dessa vida. Mas isso não é a alma da pessoa. Por isso não se vai encontrar nenhum texto na Bíblia de almas habitando no céu. Pelo contrário,
Quando nós vemos lá, por exemplo, Apocalipse 6, versos 9 a 11, o quinto selo, né? Mostra já num contexto do período tribulacional, os últimos anos da era da igreja, ou dependendo do entendimento, até já após o término da era da igreja. Nós não vemos lá os mártires da tribulação morrendo e indo habitar direto na presença do trono de Deus. Nós vemos lá que quando é aberto o quinto selo, Jesus tira como se fosse uma tampa de uma laje do altar e vê no andar de baixo as almas dos mártires da tribulação. Então ali é o paraíso, é um lugar próximo do céu, eles estão na presença de Cristo porque Cristo conversa com eles face a face, eles se comunicam, mas ainda não é o próprio céu de fato. O céu eu entendo aqui como morada de Deus, a sala do trono mesmo, né? Então, fazendo essa distinção tricotomista, separando alma e espírito, não há contradição nenhuma entre esses textos neotestamentários e a crença de que o paraíso continua no mesmo lugar. Agora, entrando na questão do Efésios 4. Quando nós vemos ali, desde o começo do capítulo, Paulo, o foco dele não é o que ocorre após a morte. Ele está falando da unidade da igreja e da soberania de Cristo. Inclusive, como eu já previa que esse texto seria mencionado, eu até trouxe ele aqui para ler com vocês. E diz assim, a partir do verso 3... Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e agora vem o verso 8. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Então, percebe-se claramente no texto que o foco ali é a unidade da igreja e a soberania de Cristo. Quando Paulo ele diz ali, conforme está escrito, ele está mencionando, isso é uma citação do Antigo Testamento, é o Salmo 68, verso 18. E esse Salmo 68 é chave para ter um correto entendimento do que Paulo quis dizer. Porque esse versículo isolado 8 pode dar essa ideia mesmo de que Jesus teria pegado ali o seio de Abraão, transportado isso para o céu. E a tradução Almeida, que é mais antiga, pela forma que foi traduzida, ainda facilita mais essa ideia, porque ele diz assim, levaste cativo o cativeiro, dando a entender que era o lugar. Já a NVI diz assim, levou cativos muitos prisioneiros, se referindo às pessoas, não ao lugar. Né? Então já tem um entendimento diferente. Mas quando nós voltamos ali no Salmo 68, ele passa a ideia do rei triunfante. O que é esse conceito? É um rei que sai da sua cidade para enfrentar uma guerra, vence a guerra, recolhe os despojos dos seus inimigos e volta para a sua capital, para o seu reino, vitorioso, triunfante e distribuindo os despojos para os seus súditos. E é essa ideia que Paulo está querendo passar aqui. Então a ideia seria o seguinte, Jesus veio a esse mundo, enfrentou a guerra, venceu, está voltando para o céu, triunfante, vitorioso, e vai entregar os despojos dessa batalha vencida para os seus súditos. E aí ele fala, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então isso é uma parte aos vivos e outra parte aos mortos. Aos vivos se refere aos dons do Espírito Santo, entregue ali em Atos 2. Quando fala que deu dons aos homens. Mas e a parte do levou cativo muitos prisioneiros, né? A que se refere? A resposta disso está lá em Mateus 27, versos 50 a 53, quando diz que no momento em que Jesus morreu, muitos sepulcros se abriram e com um terremoto, e depois quando Jesus ressuscitou, muitos santos que haviam morrido recentemente ali ao redor de Jerusalém, também ressuscitaram, saíram dos sepulcros, adentraram em Jerusalém e testemunharam da ressurreição de Cristo. Então é esse grupo que Efésios 4 se refere como aqueles a quem Jesus tirou do cativeiro. São aqueles que foram ressuscitados e mencionados em Mateus 27. Não tem nada a ver com essa ideia de pegou os santos mortos e levou para o céu. Pastor Jamir. Veja bem, Heber, o fato de nós sermos tricotomistas não significa dizer, pelo menos eu não entendo dessa forma, que corpo e alma vão para destinos separados.
apenas que são entidades distintas, mas elas não podem ser divididas. Corpo e espírito. Alma e espírito. Então, de acordo com o que o pastor Gabriel está colocando, quando Estevão, ele então recebe o meu espírito, significa que o espírito de Estevão foi para Jesus e a alma foi para o seio de Abraão. Não há nenhuma evidência bíblica nesse sentido. A única questão e é bastante polêmica, a questão da tricotomia e dicotomia, né? A única questão que eu entendo é que a palavra de Deus faz distinção entre essas duas coisas. As definições tradicionais: alma é a sede das emoções, dos desejos, etc. E o espírito é aquela parte que se comunica com Deus, onde está centralizada a adoração, o culto, etc. Mas não que elas são separáveis, como o corpo é. Então, a entidade espiritual do homem, ela é indivisível, seja você tricotomista ou dicotomista. Pelo menos é assim que, tradicionalmente, a tricotomia entende o texto. Então, quando Estevão está entregando o seu espírito ao Senhor Jesus, ele está entregando a sua entidade espiritual ou imaterial completa. Se a gente já está de acordo que o seio de Abraão era esse lugar no mundo espiritual dos mortos, que iam justos do Antigo Testamento, a pergunta é agora, aonde é que esse lugar? É onde Jesus está. A evidência bíblica aponta nessa direção. Paulo, ele vai dizer, por exemplo, em Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e está onde? Estar no seio de Abraão? Paulo já nem trata mais o seio de Abraão, que no Talmud é traduzido como céu, por exemplo, como sendo esse mundo espiritual antigo dos mortos mais. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo vai tratar esse lugar estando no céu, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que eu acho que não tem malabarismo nesse texto, um entendimento diferente. Paulo diz assim: eu conheço um homem em Cristo, que é ele mesmo, que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E aí a gente tem uma compreensão bíblica de que há 3 céus: o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu espiritual, morada de Deus. Foi arrebatado aonde? Aí agora ele troca as palavras, ele usa como sinônimo de céu, para onde ele foi arrebatado, ele usa foi arrebatado ao paraíso. E ouviu ali, naturalmente de Jesus, naturalmente de Deus, né? Palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo já vai colocar na sua teologia o paraíso fora do seio de Abraão. Coloca o paraíso no terceiro céu. E aí a pergunta que a gente precisa fazer aqui no programa, e até é uma pergunta do programa, é: Deus está lá? Naturalmente que sim. Nós não estamos aqui discutindo a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, né? Deus está aqui agora, Deus está no céu, até como justiça, ele está nesse mundo espiritual onde ainda os ímpios estão padecendo já. Né? A Bíblia diz que ele enche os céus e a terra, né? A sua glória, etc. Não é essa a questão. A questão é se o céu, que Paulo traduz como paraíso, esse chamado terceiro céu, para onde ele foi arrebatado e onde ele ouviu, naturalmente de Jesus, palavras inefáveis, se esse lugar é o destino dos justos. Nós encontramos então esse texto de Atos 7:52 de Estevão, Jesus prometendo moradas para os justos nessa casa do Pai, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Agora, há que se fazer jus a uma questão. Será que esses salvos, vamos ficar imaginando, é que a gente fica com paradigma de mundo físico, né? Então vamos imaginar o céu, esse terceiro céu, morada de Deus, conforme todo o registro bíblico, Pai nosso que está nos céus. Então é uma referência de o céu como morada de Deus. Esse céu, esse terceiro céu que Paulo traduz como paraíso. Significa que os justos ainda não ressuscitados, está lá
a sua alma e o seu espírito. Eles estão ali na sala do trono, onde estavam os serafins na visão de Isaías? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós podemos pensar, eu tenho bastante dificuldade em imaginar esse lugar. Mas se a gente fosse imaginar, imagina um castelo. Né? O castelo é um lugar onde que o rei mora. Né? Embora o rei está presente em todo o seu território, em todo o seu império, é ali que ele habita fisicamente. Há muitas câmaras, há muitas salas, há muitos repousos. Isaías 40 vai se chamar que Deus apacentará os seus rebanhos no seu regaço, no seu jardim, fazendo quase que um paralelo ao jardim do Éden. Né? Então, como eu entendo essa questão? Até o Antigo Testamento, até a ressurreição de Jesus, era seio de Abraão, era para o Sheol, era para o Hades, né, que incorretamente a gente acaba traduzindo como inferno, mas a palavra inferno ela designa melhor esse lugar de sofrimento que havia no Sheol e no Hades, tá? E não o seio de Abraão. Mas após a ressurreição, nós vemos todo o testemunho bíblico apontando o paraíso aonde Jesus está. E Paulo desejando morrer, estar fora, liberto desse corpo carnal ainda, corruptível, e estar junto com Jesus. Então eu não consigo entender nenhum outro texto bíblico, embora a gente esteja aqui tocando um assunto que parece mesmo que não há muita clareza bíblica, não há nenhum outro texto que aponte numa direção de que ainda permanece sendo o Sheol o lugar dos justos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Né? O professor Gabriel, pastor Gabriel, é doutor em teologia sistemática. Na teologia sistemática a gente estuda um capítulo lá chamado estado intermediário. O que é o estado intermediário? É esse lugar que eu mencionei, que essa dimensão espiritual onde vão todas as pessoas quando morrem, separado já em salvo ou não salvos. É o cenário que Jesus explica em Lucas 16. Aquela dimensão é o estado intermediário, tá? Que continua vigindo. Isso. Inclusive, assim, o meu entendimento é bem próximo do pastor Jamierson. Acho que é mais uma questão de nomenclatura, porque o entendimento seria o seguinte: existe uma dimensão espiritual e tanto o céu quanto o Hades Sheol, quanto o paraíso, sendo uma parte do Sheol, estão dentro dessa dimensão espiritual. Então eu gosto bastante dessa analogia, só que em vez de falar o castelo, eu costumo usar uma referência mais próxima a nossa aqui, o Palácio do Governador. Então seria mais ou menos assim: existe aquele hall de entrada, aquele pátio externo, ali seria o paraíso. Os salvos que ainda não experimentaram a ressurreição estão lá. Mas depois de experimentar a ressurreição, eles vão poder adentrar no hall principal, na sala onde o rei está, na sala real, de fato. Então, é um segundo nível, é um status acima, né? Hoje, quem já morreu e ninguém ressuscitou ainda, certo? A ressurreição não se deu ainda. Então, quem já morreu não desfruta da presença de Deus? Desfruta da presença, só não naquele lugar onde é a própria sala do trono. É por isso que eu gosto de citar o quinto selo, o Apocalipse 6, 9 a 11, porque ele explica essa questão que o pastor Jamierson mencionou em Filipenses 1. Mas, pastor, né? Aí nós temos um problema que o senhor vai ter que explicar para nós. Se as almas salvas estão num lugar que Apocalipse 6 descreve como debaixo do altar, né? E esse lugar é o paraíso, na sua opinião, é o paraíso? Sim. Agora, essas almas não estão nada bem. Elas estão bravas, estão reclamando por vingança. Elas não estão em gozo. Mas aquele momento específico está se referindo exclusivamente aos mártires que morreram durante a tribulação. Então eles foram perseguidos, foram torturados, mortos, martirizados, sofreram a ira do anticristo. É por isso que eles estão daquele jeito. Mas, pastor, então eles sofreram e continuam sofrendo no mundo além? Não é que eles não estão reclamando lá? Mas eu não vejo como sofrimento. Louco? Não, eles estão em descanso.
Aí é que falo para vocês estão no lugar errado. Aqui vocês vieram para descansar. Então descansem, mas eles não estão em descanso, eles estão clamando por vingança. Mas todos os justos que estão na eternidade hoje, eles esperam a justiça de Deus ser aplicada plenamente, a redenção de toda a criação. Então já vou rever meus conceitos. Eu estava querendo ir logo para lá, mas se é para ir lá e ficar reclamando igual reclama aqui, eu não vou. Não. Ali também eu vejo o texto como uma metáfora, viu? Bom. Mas vamos lá, Então, e também, então você vê, essa questão de Filipenses 1, dá para entender que eles estão na presença de Cristo, Cristo se faz presente, pode manter comunhão com eles, mesmo eles não estando diretamente na sala do trono. A mesma coisa de a passagem de Lucas 16... Filipenses 1? Onde Paulo fala que, não sei se prefiro morrer e estar com Cristo, né? Então, eles estar com Cristo não é obrigatório estar na sala do trono para estar com Cristo. Aí a gente vai entrar numa briga danada. Acabou o tempo desse bloco? Então, no próximo bloco vocês vão ter que me explicar. É possível alguém estar no paraíso com Cristo e não estar com o Pai? Já a gente volta. A gente quer saber agora a questão que nós discutimos no bloco anterior, né? A questão do estado intermediário. Como é que o senhor vê a questão do estado intermediário, pastor Jamerson? Para o pastor Gabriel, muito claro, é um lugar que não é o definitivo, onde estão as almas dos que já partiram, separadas já entre salvos e perdidos e tal, mas aguardando a ressurreição. No seu caso, como é que o senhor vê isso? Eu entendo, Weber, e esse é o entendimento, é bom pontuar isso, esse é o entendimento da patrística, esse é o entendimento da reforma, esse é o entendimento majoritário da teologia cristã nos 2000 anos. Que os justos, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, parece muito confuso talvez para o telespectador. Até a ressurreição de Jesus, justos e ímpios iam para o mesmo lugar chamado na Bíblia de Sheol, no Antigo Testamento, chamado de Hades no Novo. Esse lugar não é inferno, de modo geral. Esse lugar é Sheol, esse lugar é Hades. Nem purgatório, nem limbo. Isso é tudo herança grega, pagã, etc. A teologia bíblica aponta nessa direção. Justos e ímpios indo para Sheol e Hades. Esse lugar, como o pastor Gabriel explicou, era separado entre lugar de punição e lugar de descanso. Lugar de punição é o que podemos chamar de inferno. A esse lugar de punição pode ser aplicado o termo inferno. E o lugar de descanso, seio de Abraão. Bem, até aí todo mundo entende dessa forma. O entendimento judaico também de que o mundo dos mortos permanecem assim separados. Agora, a partir da ressurreição de Jesus, nenhum relato bíblico aponta mais justos ou querendo ir ou estando nesse Hades ou Sheol, mas estando no céu. Essa que é a questão. Ambos são lugares espirituais, naturalmente. Você nunca vai ver um corpo indo para o Sheol. Como você também não vai ver uma alma indo para o Kevura, que é sepultura, o Menemeion. Isso eu disse aqui em debates com adventistas. Você não vai encontrar registro bíblico disso. Prova que são lugares espirituais. Mas para o entendimento histórico da igreja, esse lugar chamado seio de Abraão, que ficava no Hades ou no Sheol, não é mais o paraíso, não é mais lugar do paraíso. Efésios 4:8, no meu entendimento, refere-se sim a Jesus descendo a este lugar, conforme o Salmo diz, não deixará que a minha alma permaneça no Sheol. Então Jesus morre, ele vai para a região dos mortos, não para o inferno, esse lugar de sofrimento para ser punido, como a tradição católica acaba, e alguns acabam pensando. Não, Jesus, ele ao morrer, e a sua alma, o seu espírito separando do corpo, Jesus, ele passa por esse lugar e leva os justos desse lugar. Para onde? A grande pergunta surge agora. Então, para onde Jesus levou? Jesus levou para o terceiro céu. E aonde que é paraíso hoje? Não é mais seio de Abraão, como o Talmud traduz.
paraíso hoje, ou destino dos justos hoje, é no terceiro céu. E a Bíblia deixa isso claro. Paulo está deixando isso claro em 2 Coríntios 12, que é no terceiro céu que está o paraíso para onde ele foi arrebatado. Apocalipse 2:7 fala que a árvore da vida, aquela lá do Éden, que é um outro paraíso, né? A árvore da vida está no paraíso de Deus no céu. Mas, pastor... Ou seja, ela coloca o paraíso no céu. Mas temos um problema. Então, o que é estado intermediário? Respondendo agora objetivamente a sua pergunta. É o tempo, não é o lugar necessariamente. Ainda que o pastor Gabriel estivesse correto, que eu discordo, o estado intermediário não é uma designação ao local onde estão os justos, mas é o período entre a morte do corpo e a ressurreição. Mas para que vai ter ressurreição se o justo já está no céu? Porque Deus nos fez integrais. Corpo, alma e espírito. Mas o que vai mudar depois da ressurreição? Muda totalmente. Por quê? Nós já vamos estar no céu. Não tem problema, mas o seu corpo não está. E você é espírito, alma e corpo. Deus te fez, constituiu você de forma plena e integral, espírito, alma e corpo, espírito e corpo, né? Não vou entrar no debate da tricotomia. E isso precisa ser redimido. Toda a criação precisa ser redimida. E o corpo precisa ser redimido. Ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. Ele precisa ser revestido da imortalidade. E esse estado de gozo após a ressurreição, ele será maior. Porque você vai se dar por satisfeito muito mais. Porque você está integralmente agora redimido. Não só sua alma, porque você já está com Cristo. E o texto bíblico é abundante nesse sentido. Onde é que Cristo está? Está à destra de Deus. Para onde que você vai? Vai estar com Cristo. Então você vai estar com Deus. E aí, pastor, por que o senhor acha que nós não estaremos com o Pai? Se esses textos falam que Cristo e o Pai estão sempre juntos. Em momento nenhum eu falei que não estaremos com o Pai. Eu falei que não estaremos na sala do trono. Mas, quando a gente volta lá em Lucas 16, na passagem do rico e o Lázaro, o pai Abraão citado ali não é a pessoa de Abraão. É uma figura de linguagem para representar o próprio Deus Pai. E nós confirmamos isso porque o rico pede autorização para esse Abraão para voltar ao mundo dos vivos. Um poder que o patriarca Abraão não teria. Além disso, o patriarca Abraão fala a respeito dos irmãos do rico, diz, eles têm Moisés e os profetas, se referindo ao todo o cânon do Antigo Testamento, que Abraão nem conheceu, porque foi escrito muito depois da morte dele. Então, esses indícios mostram que ali, num contexto de Antigo Testamento, no seio de Abraão, o Deus Pai já se fazia presente no descanso dos salvos, mesmo ali não sendo o céu. Então, eu nunca neguei que Cristo se faça presente e que o Pai se faça presente ali por meio de sua onipresença, o seu atributo divino. Mas isso não torna obrigatório que ali seja o céu. Por que nós não podemos ter acesso à sala do trono? Porque no céu não tem nada morto. Aí eu preciso... acaba sendo meio chocante eu jogar de primeira essa resposta. Mas aí eu preciso buscar um pouquinho a origem desse conceito. Né? Porque eu discordo um pouquinho do pastor Jamerson na questão da patrística quanto a isso. Se nós voltarmos lá para o século II, a teologia se dividiu em duas escolas. A escola de Antioquia, ela tinha uma influência maior judaica. Essa escola de Antioquia, ela cria da forma que eu estou explicando aqui. E a escola de Alexandria, ela tinha uma influência mais grega. E foi na escola de Alexandria que se desenvolveu esse conceito do morreu vai para o céu. Por quê? A influência grega, como considera o corpo material como ruim, caído, pecador, entendia que o ideal final de redenção é se libertar da matéria e existir só em espírito no céu. No mundo das ideias. E essa influência permeou o cristianismo. A escola de Alexandria apoiou essa ideia e do século IV para frente, com Agostinho, os pais capadócios, isso se tornou a ideia predominante em todo o catolicismo. E por isso acabou sendo a mais aceita. Mas a escola de Antioquia, que cria da forma que eu expliquei, que ela tinha uma influência maior judaica, porque os judeus já criam e continuam crendo dessa forma, ela se opôs a isso. Mas, como o catolicismo romano, em sua ascensão, abraçou a outra ideia, ela acabou sendo diminuída.
E veja que é nesse mesmo pacote que veio essa ideia do morreu vai para o céu, que surgiu o amilenismo e que surgiu a ideia do monergismo, que depois veio a ser chamado calvinismo após a reforma. Então, elas estão associadas. Então, alguém que é arminiano e dispensacionalista, é muito mais natural que ele creia na minha visão, e não na que é associada ao amilenismo. Eu vou discordar. É lógico, ele está te cutucando. Eu vou discordar. Eu vou ler alguns testemunhos de pais da igreja ainda do primeiro e segundo século que aponta o céu como destino dos justos e não o seio de Abraão. Você não vai encontrar registro na patrística dizendo que a alma dos justos, após a ascensão de Jesus, vai para o seio, volta para o seio de Abraão, antigo lugar da antiga aliança. Policarpo, primeiro século ainda, ele vai se referir, quando ele está falando da morte de Paulo, de Inácio, Rufo, Isósimo, ele vai dizer assim, que eles estão no lugar que lhes é devido, junto ao Senhor pelo qual padeceram. Também se encaixa na minha visão. Não, mas onde que está o Senhor? Jesus está no seio de Abraão? Se faz presente lá, no paraíso. Como eu disse, nós não estamos discutindo a onipresença. O trono de Deus está onde? Jesus na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Então Jesus não faz sentido essa oração. É o céu, o terceiro céu, sala do trono. Agora, o que a gente precisa entender é assim. Não necessariamente quem está hoje lá no céu, no paraíso, na presença de Deus, junto com Cristo, com os anjos, desfrutando do descanso, ou não plenamente ainda, porque falta a ressurreição do corpo. Nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo. Você está lá despido. Paulo vai falar de ser revestido de uma morada, de um edifício. Você tá nu ainda lá em cima, né, em tese. Agora, eu não posso necessariamente aqui afirmar que você está vendo Deus, o Pai, o Espírito Santo, na sua plenitude. Pode ser que há uma reserva de glória de Deus ainda não ter se manifestado na sua plenitude onde Ele está e onde esses salvos estão. Mas que eles já desfrutam da presença e da glória de Deus. Uhum. Né? Vou citar a confissão arminiana de Westminster. Arminiana? eu provoquei os irmãos calvinistas aqui, que ela defende o livre-arbítrio, né? Mas ela vai também, porque o entendimento reformado também é nesse sentido, de que Jesus desceu ao mundo dos mortos, levou os justos desse antigo lugar para o terceiro céu. A confissão de Westminster também vai corroborar com isso, que hoje eles estão na presença de Deus. Mas eu estava citando aqui, o tempo não permite, né? Irineu de Lyon, 130 depois de Cristo. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, já citei Policarpo de Esmirna. Todos vão falar de morte de justo ou falando da esperança dos salvos, o céu como destino, e nunca seio de Abraão. Nunca seio de Abraão. É preciso deixar isso claro. O paraíso hoje não é mais seio de Abraão. Paulo situa esse paraíso no terceiro céu. É no terceiro céu que está o trono de Deus. É lá que está a árvore da vida. Apocalipse 2:7 fala que é no paraíso que está, a não ser que a árvore da vida esteja no seio de Abraão. Eu gostaria também de citar uma comparação de dois textos que eu acho que eles são muito importantes para entendermos essa ideia, né? O próprio Lucas 23, Jesus fala que naquele mesmo dia estaria com o ladrão no que ele chama de paraíso. Sim. Mas lá em João 20, 3 dias depois, quando ele ressuscitou, ele aparece para Maria Madalena e fala assim: não me toque, pois ainda não subi ao céu. Né? E aí alguns poderiam colocar assim, não subi corporeamente ao céu, mas não é isso que o texto está, isso seria uma inferência. E Pedro, em Atos 2, fala que durante o período que esteve morto, Jesus esteve no Sheol. Pedro fala isso em Atos 2, citando a profecia do Salmo 16:10, que ele coloca como Atos no Novo Testamento, e depois Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, ainda vai completar, esteve lá e pregou aos mortos. Então, é bem claro que a alma de Cristo... Nós precisamos perguntar o seguinte: quanto tempo Jesus precisaria para, após a sua expiração, quando ele morre, quanto tempo ele precisaria para descer ao mundo dos mortos, ao seio de Abraão, e levar cativo o cativeiro?
Não, mas não é esse o ponto. Até porque essa contagem, né, de tempo após... Não existe. Sim, mas não é aí que eu quero chegar. A minha lógica é o seguinte, se naquele momento, após a ressurreição, Jesus ainda não tinha subido ao céu, se a gente for pegar a lógica dessa interpretação de Efésios 4, quando subiu, levou cativo o cativeiro. Então, naquele momento, ele teria que ter uma fila de salvos atrás dele, todo mundo aguardando o momento de Jesus terminar de falar com a Maria Madalena para poder subir para o céu e ele levar junto. É que Jesus ainda não subiu para o meu Pai ressuscitado. Isso está muito claro no texto. Pelo contexto, Jesus está falando da sua ressurreição. Ele não está falando se ele está com o Pai ou não. Sim, não subiu de forma nenhuma. Nem ressuscitado, nem sem ressuscitar. Para mim, subiu. Naquele momento. Sim, mas, depois da conversa. Entrego nas tuas mãos, entrego meu espírito. Entrego meu espírito. Fôlego de vida. Não pode ser separado, pastor Gabriel. Por quê? O próprio apóstolo Pedro fala em Atos 2 que ele permaneceu no Sheol, ele não estava no céu. Permaneceu por quanto tempo, meu irmão? Os 3 dias inteiros, até o momento da ressurreição. Não tem nada morto no céu. Tudo bem, vocês não vão... Mas o que está morto? O que você está entendendo como morto no céu? É o mesmo conceito que você falou, porque o problema desse entendimento uma alma sim, é uma alma, um ser humano incompleto. Uma alma. Mas qual o problema? Onde você leu isso que não pode ter no céu? O próprio Apocalipse... Os anjos não são espíritos? Sim, mas é outra categoria de ser. Mas eles não estão incompletos. O próprio quinto selo ali, Apocalipse 6, por que as almas estão debaixo do altar? Porque são só almas. Depois, quando nós vemos, esse mesmo grupo ressuscita e após a ressurreição eles aparecem perante o trono. Porque já estão como seres humanos completos, plenamente redimidos. O problema dessa visão, eu respeito ela, entendo que ela é plausível, pode ser que seja correta, e eu criei nela no passado por bastante tempo, mas eu deixei de crer nela justamente porque ela denigre o valor da ressurreição, que como você mesmo mencionou, pastor Heber, ela torna a ressurreição inútil. Para que ressuscitar se eu já estou lá no céu? Isso é um problema nenhum. É um ponto fraco. Não é, eu não vejo. Não tem problema, sim. Não vejo. Eu quero estar no céu integralmente. E olha, o que vai acontecer depois de ressuscitado que não acontece antes se você já está no céu? Deus nos reservou muitas coisas. Aqui, por exemplo, o que nós teremos de surpresa no céu? Não sei. São tantas coisas que Deus pode promover para nós no céu, de desfrutar da sua beleza, da sua santidade. Enfim, tanta coisa pode acontecer. O que nós vamos ficar fazendo no céu? Também eu não estou falando aqui daquele monte de alminha voando. Quando o irmão isca o pensamento grego, não é honesto falar isso. Porque a teologia neotestamentária não é platônica, não é grega. Se nos gregos há uma sombra disso, se no pensamento pagão, seja lá de que cultura foi, há um lampejo de luz sobre as verdades de Deus, a pergunta encontra eco nas Escrituras? Não tem problema nenhum. Porque assim, não é o seu caso, mas a gente encontra, por exemplo, os antitrinitários dizendo: a trindade é uma doutrina pagã porque tem na Índia. Krishna, Vishnu e... Qual que é outro? E um outro Deus lá, no Egito. Não tem problema nenhum. A imortalidade da alma é um pensamento grego também. E nem por isso deixa de ser verdade. Não, o que eu só quis dizer não foi não podemos pensar isso. Porque é uma influência grega. Se é uma influência grega, mas a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo que o paraíso está no céu. No terceiro céu. E no terceiro céu é onde que Deus está. Então, é um texto sujeito à interpretação. E aí quem já tinha a mente saturada de filosofia grega, naturalmente pender para essa mas interpretação. Então deixa eu te perguntar. Como é que o irmão entende? Posso fazer a pergunta? Lógico. 2 Coríntios 2 e 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4. De ler esse texto, já deixei separado. Quando Paulo está dizendo que foi arrebatado até o terceiro céu, ele vai dizer que esse terceiro céu é o paraíso. Então vamos ler o texto na íntegra. Então vamos lá. Tá? Inclusive todos esses textos que eu citei, quantos que o senhor citou, estão todos no capítulo 6 do meu livro, não tem nada de novo. Manda bala porque eu tenho pouco tempo. Olha o que o texto diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ponto. Então aqui tem um ponto. Isso aqui já é um primeiro comentário. Aí depois dele vai começar uma nova frase com um E. Então ele já está falando de outra coisa daqui para frente, não da mesma. Mas ele foi arrebatado para onde? Não, então deixa eu terminar. Porque senão ele estaria só repetindo 2 vezes a mesma coisa. Aí então aqui, ele está dizendo: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ponto.
E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então é perfeitamente plausível entender que Paulo está falando que nessa visão ele viu os dois lugares, cada um de uma vez. Ele foi arrebatado, viu primeiro o terceiro céu, a sala do trono, e depois, na continuidade dessa visão, viu o paraíso também. Pastor, mas espera, vamos lá. É uma cambalhotinha, né? Aí a questão, não, para piorar. O senhor deu ênfase no ponto. A gente sabe que os manuscritos mais antigos são os unciais. Sim, mas tem o E. Unciais, eu sei que não tem a pontuação, não tinha nem espaço entre as palavras. E entre uma coisa e outra para fazer a junção, para dizer que não é a mesma coisa. Tudo bem, sem problema. Vamos fazer o seguinte. Você aí de casa, continua o debate, porque o nosso tempo acabou, com o pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, e com o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Étnos. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Clicou ali, você tem o contato deles para poder fazer perguntas, convites, mandar e-mail e assim por diante, tá bom? Quem é que vai ganhar o presente da grade? Priscila Silveira, de Frutal, nas Minas Gerais. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos de novo no próximo Vejam Só, ou no paraíso, onde quer que ele fique. Amém.